Saiu uma notícia no jornal Hoje em Dia, né, tem que dar a fonte, de que o ex-presidente do Cruzeiro, o Sérgio, cara de... Como é que ele chama dele? Cara de sapato, não sei. E o Itaí foram... foi arquivado o processo contra eles. O processo contra o Wagner, né? Que era o presidente do Cruzeiro, contra o Itaí e contra aquele Serginho, né? O processo foi arquivado. Ou seja, a polícia e a justiça, eles não encontraram provas contra eles. Então, se a justiça determinou que o processo seja arquivado, eles são inocentes, viu, gente? Até que se prove o contrário. Acho que é um dos processos, não sei se tem outro. Eu sei que se o processo foi arquivado por falta de provas, é porque não há provas de que houve falcatruas, né? Se o processo foi arquivado por falta de provas, você pode contestar, você pode xingar, você pode pensar o que você quiser. Mas se a justiça decretou o arquivamento do processo, eu não entendo de direito, sou leigo no assunto, mas se a justiça arquivou, é porque não há provas contra eles. E se não há provas, eles são inocentes até que se prove o contrário, né? Então fica aí para a torcida do Cruzeiro que estava cobrando do Ministério Público, da Justiça, uma solução. O jornal, hoje em dia, parece que foi o primeiro a publicar, viu? A gente tem que dar crédito. Foi o primeiro a publicar que o processo contra o Sérgio, contra o Itaí e contra o Wagner, né, o processo foi arquivado. Ou seja, eles não devem nada à justiça nessa questão, né, do Cruzeiro, pelo menos um dos processos, não sei se há outros, né? Mas o pessoal aí que reclamava, que queria o dinheiro de volta lá. Eu sei que o processo foi arquivado por falta de provas, né? Se não há provas, como é que vai condenar? E o que eles devolveriam se não houve, se o processo foi arquivado? É o que eu disse, eu sou leigo no assunto. Se tiver algum advogado me assistindo que possa dar um parecer, seria legal. Então, o processo foi arquivado, gente. Né, o torcedor do Cruzeiro que cobrava que eles fossem para a cadeia, que eles devolvessem o dinheiro, tá aí, ó. O processo foi arquivado, tá? É o que eu falei, ninguém acredita mais na justiça. Eu tenho que acreditar. Como jornalista, eu não posso desacreditar na justiça do Brasil. Mas que tem muita coisa errada acontecendo, tem. O Cruzeiro voltou a treinar, o Lautaro, o Gabriel Veron, ó, a coisa está começando a melhorar pro lado azul, né? Eu disse, até escrevi na coluna de ontem, eu não entendo. Os treinadores reclamam tanto que eles não têm, né, tempo para treinar a equipe. Aí quando tem tempo, eles não treinam a equipe. Quando tem tempo, eles vão e dão folga de 3 dias. Mas o Alexandre Matos, na entrevista que nos deu na segunda-feira, com exclusividade, uma entrevista que bombou e que serviu de muita pauta para muita gente, achei legal, ele disse que foi convencido de que há um descanso mental. Ele também era a favor de o time treinar, né, toda essa temporada de data FIFA, mas ele entendeu, ele foi convencido de que o descanso mental também é importante. Esse descanso, e se é importante, né, vamos respeitar. Agora espero que o Cruzeiro volte a jogar bem, né, no jogo contra o São Paulo, que será no Mineirão, né? O Pedro Lourenço conseguiu indenizar a empresa que havia comprado o jogo, né? Então, em um dos processos, a justiça arquivou. Então, obviamente, que eu não sou maluco aqui de falar, não, a justiça errou, esses caras são ladrões. Eu não posso dizer isso por responsabilidade e principalmente porque a justiça entendeu que não tem indícios em um dos processos e, portanto, foi arquivado. Mas o dirigente, inclusive o jurídico do Cruzeiro, se quiser falar com a gente e tal, fica à vontade, nossa produção, inclusive, está tentando contato para a gente esclarecer mais. É um dos processos que foi arquivado, são alguns, tá? Contra eles. Tá? Teve acordo, parece que teve, segundo o que me consta, que foi informado, teve até o Sérgio Nonato devolveu uma certa quantia de dinheiro, fez um acordo, etc. e tal. Foi uma fonte do Cruzeiro que nos passou. Então, assim, vamos esperar mais detalhes. Então, a questão da imoralidade, que eu falo disso há 200 anos aqui, é o que pesa. Pois não. Para que o torcedor entenda, e a gente vai trazer um exemplo recente de outro cara que também é imoral, que é o André Lamounier, com o sorteio do ingresso para o próprio filho, das chuteiras para o próprio filho. É esse tipo de gente que eu gostaria que se afastasse do futebol, para que nosso futebol fosse minimamente bacana de acompanhar. Porque, beleza, eles não são criminosos, mas eles são
da pior espécie que existe. Eles são, na minha cabeça, imorais. Eu, Thiago, honestamente, não posso falar com todas as letras o que eu penso desses caras. André Lamounier, Itaí Machado, Wagner Pires de Sá, Sérgio Nonato. Eu não consigo. Aliás, o Sérgio não tinha capacidade nem para estar no Cruzeiro. Capacidade, eu digo, intelectual mesmo, de saber conversar. Ele não sabia conversar. Quando você sentava com o Sérgio, ele não sabia conversar e ganhava um salário absurdo. Então, assim, eu lamento, e lamento mesmo, que, infelizmente, não acharam nada que esses caras tenham feito de errado. Que eles não tenham deixado rastro. Porque eu adoraria vê-los no Chilindró. Adoraria. Era um sonho que eu tinha. Eu queria ver toda essa turma, algemada, dentro de um camburão, indo pra cadeia. E o que eu mais gostaria de ver, de todos eles, é o que pra mim era o pior de todos, que é o Sérgio. Eu acho ele péssima pessoa pra você conversar, de uma falta de educação absurda, inigualável. Assim, eu lamento que não tenham encontrado nada de errado. Tomara que nos outros processos que ainda correm em segredo de justiça, encontrem algo. E que esses caras nunca mais pisem em Belo Horizonte. Que eles estejam longe, mas bem longe. Mas talvez não tão longe na Nelson Hungria, ali acho que seria um bom lugar. Bom, alguém mais quer falar algo sobre o assunto? Fica à vontade. Não, acho que o que causa estranheza muito é essa questão de ter sido alegado falta de provas, né? Mas a gente precisa ressaltar que a gente não sabe, a gente não sabe exatamente qual é o processo e quais seriam as alegações desse processo que acabou sendo arquivado, né? Mas a gente espera que não seja algum dos processos que tratam os vários absurdos que aconteceram no Cruzeiro, né? Uma dívida que passou de 300 milhões para 1 bilhão, né? Funcionários que ficaram meses sem receber, que dedicavam a vida para o clube, né? Enquanto isso, a gente via vários indícios de enriquecimento ilícito das pessoas que geriam o clube, né? Enquanto isso, né, várias notícias saindo na imprensa, a gente tem o pessoal do Deus Me Livre que trabalhou muito bem nesse caso, por exemplo, né? Documentos que vieram à tona. Então, assim, a gente aguarda, então, né, que os outros processos sejam julgados também e eu espero que estes, né, que ainda faltam ser julgados ainda, sejam esses que têm os documentos, que têm toda a questão mais séria envolvendo o Cruzeiro, porque são muitos indícios, pelo menos, de que coisas estranhas aconteceram no clube que não foram apenas ingerência, né? Falou, se chamou, falou. É só rapidinho, assim, conselho não é algo bom da gente dar para ninguém, porque a gente muitas vezes tem a solução da vida das pessoas nas nossas palavras, mas nas nossas próprias vidas a gente não costuma aplicar, né? Mas, falando assim, especialmente para o torcedor do Cruzeiro, né? Que, obviamente, várias imagens que são mostradas neste momento levam o torcedor a pensar a respeito de várias coisas que foram feitas com o clube. Se eu pudesse dar um conselho, na figura de cruzeirense que também sou, para o torcedor do Cruzeiro tentar não viver dia após dia contando com uma punição para essas pessoas. Viver o Cruzeiro que passou por tudo isso e conseguiu estar vivo e conseguiu sobreviver e vai se fortalecendo a cada dia que passa. Por quê? Porque realmente tem coisas que fogem da nossa competência quando se trata de aspecto de justiça, e aqui eu não estou falando que a justiça é boa, ruim, não, estou falando que fogem à nossa competência, mas a decepção ela é muito maior para pessoas que, eventualmente, cruzeirenses, que vivem todos esses anos esperando... É muito evoluído, Valor. Esperando, eu quero o Capivara preso. Esperando essa questão em um desfecho importante, né? Então, que o cruzeirense viva essa história do Cruzeiro de agora. Não estou falando para esquecer, vejam bem, não viver na expectativa de que essas pessoas sejam punidas, porque deste cruzeirense aqui que vos fala, eu não tenho a menor expectativa que essas pessoas sejam punidas. Mas fala a verdade aqui, entre nós, cá entre nós. Capivara, preso, enjaulado. Você nem ficar nem um pouquinho... Cara, eu não tenho expectativa. Se a justiça nos demais processos entender que eles cometeram algo ilegal, isso pode acontecer sim. Porque isso aí, o arquivamento do processo foi de um processo. Porque apenas pessoas que acabam fazendo essas coisas, o Elton vai me ajudar a lembrar, qual novela que o Reginaldo faria? Vale tudo. Não vale tudo, sai dando a banana para
aquele aviãozinho teco-teco, metendo uma aí banana ele sai pro Brasil e aqui, tocando então, aquela música Brasil, mostra a sua você cara. Entendeu? Então, eu tô calejado nisso aí, mas eu não tô querendo vender essa desilusão com a justiça e com outras coisas mais não, tá? Só falando que o que eu aplico na minha vida é uma boa. O Cruzeiro voltou aos treinos com a boa notícia de que Gabriel Verol e Lautaro foram liberados pelo departamento médico. Os atacantes estavam fora por problemas musculares, mas agora já podem treinar com o restante do elenco. O próximo desafio da equipe será contra o São Paulo, no dia 15, no Mineirão. Gabriel Verol estava se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, enquanto Lautaro estava fora por desgaste muscular. Agora, o time terá 9 dias de treinamentos para se preparar para este confronto importante pelo G6 do Brasileirão. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!